A Escola Pio X apresenta Semana de Ciclo de Palestras 2021. Ô, Ana, ela já vai ligar, só um minutinho. Ok. Ô, Regiane, é para você transmitir do Meet por centro de mídias. Ana Paula, tira você a apresentação. Só um minuto, que ela entendeu agora. Agora deu certo? Desculpa a demora, que a internet está um pouquinho lerda aqui. Ah, tá. Só um minutinho, eu já aviso a hora que der certo. Ok, estamos aguardando. Essas tecnologias de hoje em dia, né, Railda? Não é fácil, não. Acontece, né? Ai, olha, são detalhezinhos assim que só na hora que consegue resolver. É verdade. Mas no final tudo resolve. Tudo se resolve. Ana, tudo certo, pode começar. Ok. Oi, pessoal, nós estamos no segundo dia de palestra com a escritora Railda, certo? Eu vou dar a oportunidade aqui da Sara falar um pouquinho, dar uma abertura aqui, a Adriana também, e depois eu passo a palavra para a nossa escritora aqui. Bom dia a todos. Seja muito bem-vinda, Railda, da nossa escola, né? É um prazer recebê-la aqui, ter essa oportunidade de ouvir você e também dar essa oportunidade para os nossos alunos, né? Que é tão importante. Que são as profissões e lembrando que são coisas que têm a ver com o sonho deles, né? Tudo que nós estamos transmitindo aqui essa semana tem a ver com aquilo que eles relataram como sonho deles. Então, que seja muito proveitoso para todos e sinta-se muito bem-vindo em nossa escola. Eu que agradeço. Obrigada, Sara. Adriana? Abre o microfone aí do computador, Adriana. Bom dia, Railda, seja bem-vinda. A gente agradece de coração a sua participação e eu espero que seja uma manhã muito proveitosa, tá? Porque realmente os sonhos dos alunos é o que mais importa. E a tua fala com certeza irá incentivá-los, quem sabe, né? Então seja bem-vinda, tá? Obrigada. O Railda, eu tenho um aluno aqui do terceiro ano, que ele vai me ajudar a apresentar aqui. João, se apresenta, fala um pouquinho.
Oi, prazer, meu nome é João, Railda. Muito prazer em te conhecer. Eu fico muito honrado por estar recebendo vocês aqui. Hoje eu estou muito ansioso para fazer algumas perguntas para você. Tenho altas perguntas para conversar com você, porque é uma das coisas que está na minha lista para a faculdade, então vai ser essencial conversar com você sobre isso. Obrigada, João. Agora, Railda, a fala é sua. Bom dia, alunos, professores. Eu estou muito honrada em participar desse momento, dessa manhã aí com vocês, e fiquei feliz em saber que vocês também têm um sonho, e a vida é isso. Eu acho que é o combustível da nossa vida, são os sonhos, é eles que nos levam a viver de forma prazerosa. E quando fala assim sonho, principalmente quando eu ouço as pessoas dizerem que tem um sonho e que um dos sonhos é a publicação de um livro, escrever algo e publicar, isso me deixa muito feliz, porque isso que eu sou o resultado de um sonho, a prova disso, porque eu também um dia sonhei, quando eu era aluna, eu sonhava em ser escritora, eu tinha o desejo de ver um livro publicado. Levou tempo, né? Vocês vão saber como foi que tudo aconteceu, né? Eu vou respondendo as perguntas que vocês irão fazer, mas uma coisa eu quero deixar aqui desde o início para vocês, que vale a pena lutar pelos nossos sonhos. E que a vida, ela é feita de sonhos, mas sonhos alicerçados em possibilidades de realização. Isso aí, Raíssa. Raíssa, você é formada em alguma faculdade ou você já seguiu logo para a carreira de escritora? Não, eu fiz o curso de magistério, né? Depois eu fui para a universidade, fiz o curso de letras, e depois eu fiz a pós-graduação em metodologia do ensino de língua portuguesa. E a minha publicação só veio aos 35 anos de idade. Então, dos 15 até os 35, eu só escrevia. Aí, aos 35 anos, eu lancei meu primeiro livro. Sim, agora pergunta aí, João. João? Pronto, gente, cheguei. Deu uma travada aqui. Minha pergunta, antes de começar essa pergunta aqui que está no papel, quanto tempo mais ou menos você demorou para cair em si que você queria ser uma escritora? Tipo, onde isso começou? Como foi a sua inspiração? Eu gostaria muito de saber. Olha, quando eu era aluna, eu gostava muito de escrever, fazer produção de textos. E eu lembro que teve um concurso da nota fiscal que era paulistinha, que a gente juntava as notas fiscais e trocava por figurinhas. E teve um concurso na escola que tinha que fazer uma redação sobre isso. E eu fiz uma redação, eu estava no quarto ano. E eu lembro que a minha redação, ela foi escolhida para ser enviada. Então, eu representei a diretoria naquela época, né? Olha que faz tempo. Então, eu sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei de produzir. Então, a minha inspiração vem assim desde pequena, desde aluna. Eu tinha assim professores que me inspiravam, né? Que eles demonstravam, eles liam, contavam histórias, e eu ficava ali imaginando, né? Puxa, esses professores contam tantas histórias. Aí eu comecei a dedicar ao mundo da leitura, da literatura. E aí eu fiz descobertas incríveis. E aí foi acontecendo as inspirações, os textos, os concursos literários, eu comecei a participar de acordo com os temas solicitados, e aí eu fui crescendo nessa inspiração, nessa vontade de produzir, e um dia ver o meu trabalho.
Bacana, Railda. Ô, pessoal, deixa eu falar aqui um pouquinho com os alunos que estão aí presentes aí na escola. Procura a Isabela, a professora Andréia, a professora Isabela, para poder enviar a pergunta para a nossa escritora aqui. Olha, só abusada, hein? Nossa escritora aqui presente. O pessoal que está no centro de mídias também envia pergunta aí no chat para a gente poder ir interagindo aqui com a escritora, certo? Tanto do primeiro, como do segundo, como do terceiro. Ó, o professor Wagner aqui está desejando bom dia a todos. Falou para a Railda ser bem-vinda. A Fátima, bom dia também, certo? João, mais alguma pergunta aí? Bom, uma das perguntas que eu gostaria de fazer muito é qual foi seu autor favorito e uma das suas inspirações? Olha, são vários autores, né, que foram minha inspiração. Eu sou, assim, apaixonada pela literatura brasileira. Carlos Drummond, Ferreira Goulart, Cecília Meirelles e Cora Coralina. Mas a minha inspiração, eu me vejo muito assim, como inspiração, como motivação a escrever, Cora Coralina. Eu acho que a Cora Coralina, eu sempre digo que ela é uma vovó muito querida, né? A vovó Ana. E tudo que eu leio da Ana Coralina parece que me direciona a alguma coisa. A simplicidade dela expressar, né, os textos de vida, a experiência que ela viveu, passando isso para a gente através da literatura, eu acho isso fantástico. Então, eu me sinto assim, eu inspiro muito em Cora Coralina, na simplicidade de vida, de expressão, o ser humano que ela foi. Ô, Railda, uma perguntinha. Você tem quantas obras publicadas? Olha, produção independente, né, assim, só minha, são 4 livros. Coletâneas com outros autores são 12. No total, são 16, mas somente 4 são produção independente. Os demais é coletânea com os autores brasileiros. Ah, ok. Ô, Railda, tem como você falar um pouquinho a respeito dessa questão desse processo de publicação das obras? Porque, assim, o que nós percebemos aqui no Brasil é muito pouco. É, na escola até que tem essa questão de incentivar a questão da leitura, mas o nosso Brasil eu acho que ainda é um pouquinho falho nessa parte de incentivar a questão de autoria. Então, falar um pouquinho a respeito desse processo de publicação, quando você quer publicar algum livro, alguma do gênero. Então, o processo de publicação é uma coisa assim que muitas pessoas desconhecem e acaba assim não sabendo como é o mercado editorial. Então, uma das coisas que eu aconselho uma pessoa que quer publicar um livro é conhecer um pouquinho sobre o mercado editorial, como funciona. Porque o que nós percebemos, principalmente nesse momento agora, que nós estamos em mais contato com as redes sociais, é que existem muitas receitinhas prontas, dizendo como é que publicam livros, como é que escrevem livros, como é que se torna best-seller, né? E a gente sabe que o caminho é um pouco difícil, não é tão fácil assim. Não existe uma receita pronta que eu possa dar para alguém e dizer assim, escreva seguindo isso que você vai ficar famoso, que você vai se publicar. Porque para publicar um livro, existem 2 caminhos. A produção independente, que é aquela que você faz por uma pequena editora e que ela terceiriza, ela cobra de você, e a editora tradicional, que é a editora grande, aquela que vai investir no autor. E o autor não terá gasto nenhum. Só que existe a vantagem e a desvantagem. Qual é a vantagem? Se você é um escritor independente, você lucra mais,
você vai pagar pela sua publicação. Só que você vai colocar o preço no seu livro e você vai vender e vai arrecadar o dinheiro para você. Você não vai ter que dar para a editora. Enquanto, quando uma editora investe em você, ela só te dá 10% de cada livro que você vende. Então, se o livro custar R$ 40, o autor vai ganhar R$ 4 por aquela obra, né? Diferente se for uma produção independente, né? O autor vai ganhar bem mais. Então, hoje, o mercado editorial, ele nos oferece esses dois caminhos. A editora grande investe no autor, banca o autor, ou você banca você e divulga o seu trabalho e vai trabalhar em cima da sua obra. Sendo que muitos autores hoje estão pretendendo, né, principalmente o autor que está iniciando, o autor iniciante, ele prefere a publicação independente. João, pode perguntar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o gênero da sua escritura? Quais são os livros assim que você se baseia? Entre romance, ação? Quais são os seus favoritos, assim? Eu sei que tem Olha, muitos, mas eu acho que, tipo assim, tem um gênero específico, assim, que você gosta. eu gosto muito de poesia, né? Mas nos últimos anos eu estou dedicando à literatura infantil. Então eu tenho algumas produções, as últimas produções que eu fiz foi na área infantil, na literatura infantil, e também eu escrevi uma crônica, coisa que eu nunca tinha feito, aí teve um concurso literário que eu resolvi, né? Eu vou falar, pensei comigo, eu vou tentar ver o que vai virar. E eu acabei escrevendo uma crônica. Pessoal, travou para vocês também ou é só para mim? Aqui também travou. Travou a tela. Aqui travou também o dela. Ah, tá. Então travou. Eu acho que é a Eu internet acho que é a dela. internet dela lá. Andréia, entra em contato aí. O pessoal do centro de mídias, eu acho que ela saiu, vai entrar de novo. O pessoal do centro de mídias do primeiro, nós já estamos tentando resolver, tá? O problema lá do som, que parece que não está aparecendo som para eles. É isso, Isa? É isso mesmo, Ana Paula. Nós estamos lá em cima tentando resolver essa questão do som. Ô, pessoal, mas aí, ó, o pessoal que tá aí, fica tranquilo. Se vocês perderem alguma fala, nós vamos editar e vamos publicar no YouTube da escola também. Só que também não esquecendo que os alunos que estão assistindo tá contando presença para vocês e nota, tá? Presença para vocês lá. Nós estamos printando a tela quem está presente lá no CMSP. Vamos aguardar um pouquinho. E aí, pessoal, estão mandando pergunta aí no chat. Ô, Ana Paula. Oi. Nós mandamos uma questão lá no nosso grupo. Achei que era lá. A Andréia mandou uma questão lá para você. Ó, mas... A Railda pediu para avisar que ela caiu e ela está tentando entrar já. Tá bom.
Ô, Isa, vamos fazer o seguinte, coloca, vai colocando aqui no chat para ficar mais fácil para mim. As meninas também, copia e cola aqui que eu vou lendo as perguntas para a Raíssa. Tá bom? Obrigada. Que bom que deu certo. Seu microfone está fechado. Pronto, caímos, mas voltamos. Olha, nós perdemos João, faça novamente a pergunta, porque ela começou a iniciar a resposta e já travou para a gente. Ah, ok, vou repetir a pergunta. Qual o tipo de gênero de texto que você gosta muito? Olha, eu gosto de todos, né? Então, eu gosto de poesia, gosto de contos, crônicas. Então, eu sou um pouco diversificada, né? Então, quando a inspiração acontece, se eu percebo que dá uma crônica, vai na crônica. Se eu vejo que é uma poesia, eu escrevo uma poesia. Né? Se eu vejo que é uma história infantil, vai lá eu rabiscar, escrever o enredo. Mas, tipo, qual é o seu favorito, assim, que você gosta de ler, que você tem um prazer enorme em estar lendo aquilo? Ah, olha, no momento atual, eu estou gostando muito, não sei se é por causa da pandemia, e tirando assim da literatura que eu conheço, que eu já li quase todos os autores, né, das nossas escolas literárias, eu estou gostando muito de ler obras assim de autoajuda, né? Eu gosto muito do Cortella, do Leandro Carnal, do Padre Fábio de Mello. Então eu sou assim, eu estou gostando muito nesse momento que a gente está procurando suprir, né? É, reinventar nessa pandemia. Então eu estou dedicando à leitura. Então eu procuro ler assim diversos autores para mim poder ter inspiração e conhecer, né, o trabalho com mais profundidade de cada autor. Que quando a gente está trabalhando, quando a gente está na ativa, a gente não tem muito tempo para dedicar à leitura 100%, né? Nesse momento que a gente teve que dar uma parada, ficar mais em casa, então a leitura para mim está sendo assim uma reinvenção. Bacana. Olha, mandaram uma pergunta aqui. Você tem algum poema que retrata de onde você saiu, assim, que fala um pouquinho da sua vida, contando um pouquinho da sua história? Olha, eu tenho um poema que eu fiz que fala do nome da minha cidade, da infância, como eu brincava nas ruas, né? Então eu descrevi assim a minha infância, como que era aquelas noites que a gente ia para a rua jogar bete e a mãe da gente ia lá na janela e chamava a gente para entrar. E tem uma poesia que eu escrevi que é Ainodecan, né? Que é o nome da minha cidade. E tudo isso retrata algumas coisas que eu vivi lá, né? Então, quem lê, quem me conhece ao ler esses poemas, vai saber do que eu estou falando, né? Porque eu retrato bem, eu descrevo bem aqueles momentos que eu vivi lá naquela cidade e da minha infância. E tem uma que é Chinelinhos, que é uma que eu amo, que ela retrata muito bem. Assim, eu sempre que eu leio ela, eu releio, eu lembro daquele momento da minha infância. É como se eu estivesse voltando no tempo e relembrando tudo, revivendo aquilo ali que eu escrevi naqueles versos. Ô, Railda, e uma pergunta, vou juntar duas perguntas em uma aqui. Você acha que a pessoa ela precisa ter o dom para escrever livro, poema, crônicas, e para ingressar nessa carreira de escritor, você acha que é fácil, é difícil, é árduo? Eu sei que você não desistiu do seu sonho, mas assim, fala um pouquinho para a gente assim Olha, dessa tua escalada. para escrever, a gente tem sim que ter uma inspiração, né? Tem que ter um pouquinho de dom, mas não significa que,
que as pessoas não podem ser um escritor, não pode ser um autor. Porque tem uma diferença entre autor e escritor, né? Todo autor é escritor, mas nem todo escritor é um autor. Por quê? Porque eu posso escrever sobre uma encomenda, sobre um assunto, um tema, e não tem nada a ver com literatura, não tem nada a ver com criação. Então, não é difícil, só que o caminho não é fácil, né? Porque quando você ingressa nessa carreira, que nós sabemos que escritor, ele não tem um curso, ele não é regulamentado, né? Ele é reconhecido, né? A profissão de escritor, ela é reconhecida, mas não existe nenhuma faculdade que te dá um diploma para você falar assim, olha, eu sou formada, eu sou escritora, eu sou formada nessa faculdade, eu tenho esse diploma. Não, tem os cursos que nos orienta, que nos dá base, né? São cursos de técnicas literárias, criação literárias, oficinas literárias. Mas acadêmico não existe ainda. Então, geralmente, se vocês pegarem a biografia dos nossos autores, vocês vão ver que muitos fizeram jornalismo, publicidade, curso de letras, porque são as profissões que ajudam nessa carreira, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz o curso de letras, isso me ajudou muito, com certeza, né? O curso de letras me ajudou muito, porque o que eu faço hoje está um pouco na teoria daquilo que eu aprendi na universidade. Mas nós temos aí escritores que têm uma inspiração que parece que já vem na alma. Eu tive a oportunidade de conduzir um autor de, acho que é Santa Adélia, perto de Catanduva, não sei se é bem isso, Santa Adélia, o Agnello Moreira. Ele terminou o ensino médio, mas ele tinha o sonho de publicar um livro, só que ele não sabia como ingressar nessa carreira, como fazer isso, né? Então ele me procurou, eu li o trabalho dele, eu vi que era uma obra de arte. Ele nunca estudou literatura, mas o que ele escreve, o jeito, a metrificação que ele trabalha, é uma coisa encantadora. E ele falou que nunca estudou metrificação. E o livro dele é todo metrificado. Então, eu digo que precisa ter dom, também precisa ter conhecimento, mas não significa que para você ser um escritor, você tem que saber sobre literatura, não. Você tem que ser um bom leitor, isso é muito importante, né? Geralmente as pessoas que leem muito, elas dominam assim. Se você pede para escrever uma redação, é fantástica a redação, né? Por quê? Porque a leitura, ela nos dá o quê? Argumentos, a leitura nos enriquece no vocabulário, a leitura nos inspira também. Então, para ser um escritor, você tem que ser um bom leitor, você tem que dominar a língua portuguesa, não precisa ser 100% dominar a língua portuguesa, porque existe a revisão que é feita na editora, né? Existe lá o profissional que vai fazer a revisão do seu trabalho, que vai fazer as correções. Mas você precisa ter um certo conhecimento da nossa língua mãe, né? Da nossa língua pátria, né? A flor do lácio, que é a língua portuguesa. Obrigada. O João, perguntas? Depois eu pergunto aqui a... Ah, e a Adriana... Ô, João, vamos deixar a Adriana, ela levantou a mão aqui, vamos deixar ela falar aqui. O pessoal aqui que está no link também pode levantar a mão aqui que a gente passa a fala, tá? Obrigada, Ana Paula. Eu tenho uma pergunta para a escritora Railda. A minha pergunta é a seguinte. Eu sei que você escreve poemas, tem uma paixão por infanto-juvenil, escreve crônicas. Como que você consegue? Porque, assim, a gente sabe que são gêneros diferentes, né? E como lidar com essa escrita diferente? Porque tem que pensar em temas diferentes e tudo mais. Como que funciona isso para o escritor? Sim. Então, é uma coisa assim muito mágica isso, né? É como eu falei, não existe uma receita pronta que eu possa falar, é assim que faz e acontece.
é no momento. Eu vejo que a literatura, essa inspiração, ela vem do nada. De repente eu leio lá o que tem um edital de um concurso e dá um tema e fala que é uma crônica. Então eu vou começar a buscar inspiração nesse gênero, que é a crônica, e vou procurar. Geralmente nos concursos eles dão um tema, né? E aí eu começo a buscar inspiração em cima desse tema, eu vou rabiscando. Só que não é uma coisa que a gente faz em 1, 2, 3 dias. Teve uma crônica que eu demorei uns 40 dias para poder finalizar e falar, não, é isso que eu quero publicar. Porque o escritor, a gente tem a mania de ficar escrevendo e fica fazendo revisão, relendo a todo momento. E cada releitura que você faz, cada revisão que você faz, parece que você quer mudar alguma coisa, parece que a inspiração ela vai para outro ângulo. Então, eu sempre brinco, né? Quando eu termino de escrever, eu brinco aqui com minha filha. Leia, vê se tá bom. Aí ela dá a opinião dela, né? Porque a gente está usando agora os leitores betas, para poder ajudar a gente a finalizar o trabalho. Leitores betas são pessoas que a gente escolhe, que lê o texto da gente, vai dando opinião, se gostou, se tem alguma parte que não achou interessante, se o personagem não está legal. Então, hoje, nós temos as possibilidades de trabalhar em parceria com os leitores beta, que são pessoas que a gente escolhe para ir lendo o nosso trabalho, vendo se gostou ou não. Então, aí você vai fazendo as adequações, vai vendo se sua inspiração está legal, se aquilo que você escreveu está sendo ótimo ou não. E essa é uma poesia, é o mesmo processo. Você conhecendo, né, como que é a estrutura da poesia, você vai trabalhar o tema em cima da estrutura do gênero textual que você escolheu para escrever. Hoje eu tenho uma grande inspiração, que é a literatura infantil, que é uma coisa que vai... o mercado editorial ele vai investir muito nisso, porque a literatura infantil tem aí um projeto que as bibliotecas tenham livros infantis, né? Invista nisso, porque lá embaixo, é na base que tem que começar a investir, né? O nosso leitor adulto, ele só será um grande leitor se começar lá na base, né? Se for proporcionar a ele, dar a ele oportunidades dele ser um leitor. E a gente já percebe isso. Eu trabalhei 32 anos na sala de aula com crianças de 6 a 10 anos, e eu sei que isso funciona. Quando o professor é um leitor exemplo, a gente usa a literatura como um deleite no início das nossas aulas, eu vejo que ali, fluentemente, tem muitos leitores. E o mais emocionante é que a gente vê, por exemplo, um aluno que foi meu esse ano, em 2022, será de outro professor, a gente vê o fruto lá na frente. Às vezes a gente não vê o fruto ali naquele momento que a gente está plantando a sementinha, né? Que é a motivação, o modelo de leitor. É quando alguém chega em você e fala, o seu aluno adora ler livros. Então, você puxa a sementinha que eu plantei, está germinando lá. E é muito importante a gente motivar nossos alunos a ser leitores. Fala, João. Uma pergunta que eu queria fazer era, tipo, a gente sabe que nesse mundo de escritores é algo sensacional, mas só que existe muito isso e eu gostaria muito de saber o que você faz quando acontece algum bloqueio. O que você faz quando acontece algum bloqueio, simplesmente, quando você está escrevendo um livro? Você poderia repetir a pergunta, porque está tendo um ruído e eu não consegui entender direito. Posso fazer a pergunta, João? Posso repetir a pergunta para ela? Eu acho que ela vai entender melhor. A respeito da questão do bloqueio na hora de escrever, sabe aquele branco, né? Aquele famoso branco, você está escrevendo assim, nossa, deu branco. O que você faz para poder superar? É isso, João? É isso? Sim, é isso, Railda. É isso. Então, isso
acontece, é normal acontecer, você ele está escrevendo e aí você, puxa, e agora? Eu não sei dar continuidade, eu não tenho inspiração. Então, o que que a gente faz? Eu paro. Eu paro, porque aí eu falo, não vai dar, não vou dar continuidade, porque não vai fluir. Eu não vou conseguir finalizar isso aqui. Então, a gente dá um tempo, né? Às vezes, eu guardo ali por um tempo, eu não vou escrever no dia seguinte, eu deixo guardadinho ali uma semana, 10 dias. Depois, quando eu volto a escrever, eu volto com tudo, assim, é inspiração, parece que vem a coisa, assim, flui. Então, você consegue finalizar. Aquele momento que você não tinha aquela inspiração para escrever, que deu branco, quando você vai pegar de uma outra vez para dar continuidade, é diferente. Parece que você já vem com a ideia pronta para finalizar. Então, eu faço assim, eu dou um tempo, eu não fico insistindo, porque eu sei que se eu insistir, eu não vou conseguir finalizar legal. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Eu posso seguir lendo a pergunta aqui do chat. Alguém quer falar alguma pergunta? Algum professor? Sara? Deixa eu ver quem está mais aqui. Eu acho que eu vou seguir aqui a pergunta. Aqui, ninguém levantou a mãozinha. Olha, considerando que a nossa escola trabalha com alunos do ensino médio, você teria alguma dica, orientação sobre a questão do Enem? Sobre a questão do Enem, não teria, porque, para falar a verdade, eu não estou acompanhando, né, as informações recentes sobre o Enem. Mas a leitura, né, eu tenho que se informar de todos os temas atuais. É isso que eu sei, né, que tem que se informar, ler, né, atualidade, ficar bem a par de tudo que está acontecendo, né, porque os textos que a gente sabe que vem aí no Enem, né, é tudo contextualizado dentro daquilo que nós vemos, nada fora da atualidade. Sim, a outra perguntinha aqui, mas eu acredito que você já respondeu ali, quando você estava falando da outra pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, demora para escrever um livro? Você falou que uma crônica pode demorar 40 dias, um livro deve demorar bem mais, isso? É um livro, geralmente, de 3 a 4 meses, né? Depende do tempo que você tem, da sua rotina de escrita, né? Tem autores que só dedicam a isso, né? Tem autores que fazem outras atividades, tem outras profissões, então não é possível dedicar, né? Ter uma rotina aí de todos os dias ficar dedicando à escrita. Mas um livro, pelo que eu sei, conversa com outros autores, né? Em contato, que tem autores que escrevem só 2 livros por ano, são 6 meses para cada obra. Por quê? Porque depois que você escreve o livro, tem todo aquele processo, né, de revisão, que vai e volta para a editora para você finalizar, aprovar. Então, é uns 40 dias só de produção, de processo de produção que o autor participa. Então, eu coloco aí 4, 5 meses para finalizar, para o livrinho estar pronto aí na prateleira, já prontinho para o leitor consumir. E aproveitando aqui a deixa, na sua opinião, assim, você acha importante a ilustração nos livros infantis? Muito importante. Criança gosta disso, né? Principalmente livros coloridos. A criança, o que desperta a criança, que motiva a criança muitas vezes a ler, são as ilustrações. E eu tenho uma experiência que eu vou contar para vocês. Eu lancei um livro, Um Queijo no Céu, em 2012, na Bienal. E esse livro que eu lancei, a editora, ela achou assim, muito interessante o meu projeto, porque eu tinha assim, o projeto era fazer o leitor participar, a criança participar do livro. De que maneira? Lendo e pintando, né? Colorindo o livro. Só que não teve uma boa recepção. Então, com esse trabalho, eu aprendi que a criança, ela não gosta de livro preto e branco. A criança gosta de livro colorido, porque o outro que eu lancei colorido em 2014, que foi o Pentinha,
teve assim uma aceitação muito boa, porque é um livro muito colorido. Eu percebi que criança gosta de cores, né? Então, ilustração é muito importante. Quem tem o dom de desenhar pode investir nessa profissão que dá muito certo. Nós temos duas alunas aqui que elas desenham super bem, a Shelley e a Emily, do segundo ano. Não sei se elas estão presentes ali no CMSP, mas elas desenham muito bem. Deixa eu ver outra pergunta. Você olha assim os desenhos dela e fala assim, nossa, muito. Então, falando em ilustração, os meus livros, teve um deles que foi ilustrado por um aluno. Eu vi que ele tinha o dom e desenhava muito bem, eu pedi para ele fazer a ilustração do meu livro. Então, um dos meus livros, as ilustrações, foram feitas por um aluno do ensino médio. Olha aí, meninas. Vocês estão vendo, vocês estão vendo que vocês estão indo no caminho. Deixa eu ver aqui. Ok, André, eu vou pedir sim. Olha, deixa eu ver aqui pergunta. Já me perdi aqui na pergunta, com o tempo. Agora, assim, o problema é que a gente tem, assim, né, com esse mundo virtual e agora aumentou mais ainda, né, essa questão do celular na mão a todo momento. Para quem não gosta de ler, ou para quem não conhece o universo da leitura, qual a dica que você dá, Railda? Você pode passar para a gente, assim, para ajudar a incentivar essa juventude a ler? Bom, hoje eles têm um universo aí, é uma biblioteca na palma da mão, né? Então, o que eles têm que fazer? É aproveitar isso e começar a ler, dedicar à leitura, porque a leitura, eu sempre digo, a vida da gente, o mundo, é como se na nossa frente tivesse uma parede, né, construída de tijolos. E cada tijolinho que você tirar daquele muro, você vai ver do lado de lá. Então, para você ver o mundo, você tem que ler, porque cada tijolinho é um livro. Para você ver o que está do outro lado de lá, você tem que ler, porque cada tijolinho que você ler é algo que você vai aprender com a leitura, seja ela ficção, né? E o importante é dedicar à leitura. Então, o conselho que eu dou para as pessoas que não gostam de ler é começar a ler. E hoje, o mercado editorial está trazendo uma novidade aí, que no Brasil talvez ainda não foi divulgada, ou ainda está muito pouco divulgada, tem pessoas que não conhecem, que é o audiolivro, né? Você não lê, você apenas ouve, né? O autor tem alguns autores, eles estão, né, narrando a sua história. Então, você fica ali ouvindo como se fosse uma música, o livro, a história do livro. Então, você não lê, você ouve. Então, mas não que eu acho isso, assim, que é o essencial. Eu acho que a leitura, né, é diferente você lendo, né? Cada um tem uma técnica de leitura. Eu, por exemplo, gosto de rabiscar o livro que eu leio. Eu gosto de fazer anotações, eu gosto de marcar, de depois postar algumas frases, alguns trechos, né? Então, tudo isso vai depender do quê? A pessoa começar, porque quando você começa a ler e começa a gostar, aí ninguém te segura mais, né? É algo que te dá prazer, e tudo que te dá prazer é bom, né? Então, eu acho assim, o conselho que eu dou é que comece a ler. Não quer ser o livro físico, hoje nós temos aí várias outras formas de ler, leia no celular, né? E-book, mas leia, né? Não fique fora do mundo da leitura, porque senão você vai ficando para trás, né? Isso eu acho que não é legal. A gente tem que ver o mundo evoluir e entrar nessa evolução. E a leitura é um caminho. Bem bacana. Fala, João. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tô aqui com uma dúvida. Não é muito bem uma dúvida, mas eu gostaria muito de saber
qual foi o seu livro, assim, favorito que você gosta de estar lendo? O seu, mas só que, tipo assim, algo que você escreveu, sabe? Que você escreveu e você viu que você gostou e você fica lendo e você gosta de lembrar dos momentos bons que você já teve. Das livros da minha autoria, né? Olha, quando a gente fala que a gente nunca esquece do primeiro namorado e nem do primeiro beijo, eu digo que é verdade, porque o primeiro livro que a gente escreve, a gente nunca esquece. E o primeiro livro que é o início que foi o início de tudo. Acho que nele tem assim muitas coisas que eu deixei registrada de mim, né, pessoal. Então eu gosto muito. Então toda vez que eu leio, que eu procuro, que eu pego, que eu leio, que eu dou as minhas palestras, que eu falo, que a gente faz leitura dos poemas, é algo assim que me deixa muito emocionada, porque faz parte da minha história e é o primeiro livro. É inesquecível. O primeiro livro, a gente nunca esquece. Que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Palavras ao Vento, né? Ele foi lançado em 2002 na Bienal em São Paulo, né? Já se passaram 19 anos e eu estou pensando em reeditá-lo, mas agora vai ser em e-book, né? Não físico. A gente está aí pensando, vamos ver o que vai acontecer. Isso aí. Olha, agora eu vou fazer uma. Quer falar mais alguma coisa, João? Não, eu falei que eu achei incrível. É incrível mesmo. Olha, uma perguntinha aqui. Tá. Aqui a pergunta é: os personagens, quando você escreve um livro, eles são desenvolvidos antes da criação do enredo? Ou você vai inserindo juntamente com a criação e a escrita? Exige algum meio correto de fazer isso? Entendeu? Deu para entender? Entendi. Olha, vou contar a experiência que eu tenho nesses 3 livros infantis, né, que eu escrevo. Primeiro, eu criei o enredo, né? Eu criei o enredo. Depois que eu criei o enredo, eu pensei nas personagens. Eu nunca acrescentei, né? Assim, depois que eu vou desenvolvendo a escrita, que já tenho o enredo e tenho as personagens, eu nunca acrescentei, não. Eu sempre permaneci com aquele número de personagens. E quando a gente vai escrever o enredo, a gente já tem em mente quantos personagens irão participar, né? E a gente procura ficar assim muito em cima do personagem principal, porque é ele que vai destacar na obra. Então, quando a gente está escrevendo, a gente já fica pensando num nome que tem que ser atrativo para a criança, né? Na ilustração, como será esse personagem. O Pentinha, quando eu escrevi o Pentinha, eu queria, assim, quando eu cheguei no ilustrador, eu disse assim para ele, eu quero um animalzinho, um bichinho que seja muito sapeca e é barulhento. Aí na hora veio na cabeça, um pato. Então, o pato, o meu Pentinha, esse personagem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ele é um patinho, né, que eu dei o nome de Pentinha, por causa da Copa do Mundo. Então, esse livro aqui, ele tem uma continuidade, que são os hexinhas. Mas para eu dar continuidade nesse livro, o Brasil precisa ser hexa. E se o Brasil não for hexa, eu não posso continuar a história. Então, esse Pentinho aqui, ele é muito barulhento. Ele é, assim, bem brasileiro em Copa de Mundo, sabe? Quando gosta de festa, de alegria, bem colorido. Ele é o personagem que eu criei para uma Copa do Mundo, como nós brasileiros somos na Copa do Mundo. Muito alegre, muito colorido. Então, ele é um personagem muito barulhento. Eu falo que ele é a cara, ele nos representa na seleção brasileira na Copa do Mundo. Bacana. João, tem mais. As tuas perguntas já estão acabando? Ou eu posso estar finalizando aqui? Tem mais duas? Então, manda as duas perguntas de uma vez, João. Você já teve medo do seu sonho dar errado e a sua família apoiaram você sendo escritora ou eles quiseram que você fosse outra coisa? Bom, antes de ser escritora, eu já tinha uma profissão, né? Eu era professora.
Então, quando eu fui lançar o meu primeiro livro, algumas pessoas motivaram, me deram maior força, mas muitos também foram negativistas. Eles disseram que isso não era profissão, que isso não dava futuro, que é uma profissão difícil, que eu não era reconhecida, que eu não ia ficar famosa. Mas, sabe, eu fico hoje aqui, né, depois de todo esse percurso que eu já tive, todas essas conquistas, que eles falavam isso porque eles desconhecem como funciona o mundo editorial, né? Então, é falta de conhecimento, por isso que falam isso, não dá certo, vai dar errado, você não é reconhecida, então você não vai ficar famosa. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, e até hoje, eu não tenho intenção de ficar famosa, ser um best-seller. Eu escrevo porque eu gosto, né? E o meu primeiro livro foi um sonho. Só que os outros vieram depois que já não são sonhos, né? Eu escrevi porque eu descobri que eu tenho esse dom da escrita, eu gosto de fazer isso. Eu comecei a escrever por um hobby. E aí, então, as pessoas começaram a ver que teve resultados. Eu tive um começo, o primeiro livro, realização de um sonho, depois vieram as oportunidades. É isso que eu sempre digo. A gente tem que dar o início para que venham as oportunidades. E todas as oportunidades que vieram na minha vida em relação a essa carreira de escritora, eu abracei. Então, eu acredito que todo esse percurso que eu fiz durante esses 20 anos e com esses 16 livros é fruto do primeiro livro, né? E eu aproveitei todas as oportunidades. Então, hoje eu olho para trás e vejo tudo que eu já vivi, e eu puxa, um pequeno sonho que eu tive lá e hoje já aconteceu tudo isso comigo, né? E se Deus quiser, vai acontecer muitas outras coisas, né? Porque a gente continua sonhando, a gente continua escrevendo, a gente continua em busca da realização dos nossos sonhos. A gente tem que acreditar. Mas uma coisa eu sempre digo, a oportunidade, a gente nunca deve deixar de passar as oportunidades, porque o meu primeiro livro, eu fui para São Paulo procurar uma editora para publicá-lo, porque alguém na internet viu um verso que eu soltei e, por incrível que pareça, por coincidência do destino, eu não sei, ele era um jornalista. E quando ele leu o meu verso, ele só falou assim: manda o texto completo, eu quero ver. E eu mandei. E ao mandar esse texto, e ele leu, ele perguntou se eu não tinha intenção de lançar um livro. Eu disse para ele que eu tinha um sonho, sim, mas eu achava impossível por morar no interior, né, de vir de uma cidade pequena, morar no interior, que no interior é mais difícil, né, do que quem mora lá em São Paulo, né, onde tem 1000 editoras lá à sua disposição. Aí ele falou para mim: vá até São Paulo, bate na porta de uma editora, mostra o seu trabalho e deixa acontecer. E foi isso que eu fiz. Eu, com essa motivação, com esse incentivo aí, eu fui, né, em São Paulo, bati na porta de uma editora, deixei meu trabalho lá, e meu primeiro livro eu tive a sorte de publicar na Bienal, e depois desse primeiro livro vieram todos os outros, como vocês aí já ficaram sabendo. Então, você pode dizer que toda a sua caminhada, ao longo do decorrer da sua caminhada, isso que você está vivendo agora, valeu mesmo a pena? Valeu. Valeu a pena, porque a realização de um sonho me trouxe outras coisas, né? Porque eu sei que através desse meu trabalho agora, eu estou podendo ajudar muitas pessoas. De que forma? Através daquilo que eu sei fazer. Então, hoje, eu estou fazendo assim muitas palestras, eu estou dando mentoria para autores iniciantes que não conhecem o mercado editorial, que tem o sonho, como um dia eu tive esse sonho, só que não sabe como começar, não sabe como ingressar. Então, eu descubro assim que tudo isso valeu a pena, porque hoje eu posso ajudar as pessoas através com toda essa experiência que eu tive e tenho na área editorial, e também
motivar que é possível, sim, se tornar um autor, de ver o seu livro publicado. É possível, sim. As oportunidades estão aí. O que o jovem tem que fazer, principalmente o jovem que está sonhando muito em publicar livros? O que eu vejo na internet de jovens perguntando como que faz para publicar livro? Eu tenho um monte de coisas escritas, como é que eu faço para publicar isso? Então, realmente isso é você aproveitar as oportunidades, pesquisar sobre o mercado editorial e ir em busca do seu sonho, realizar o sonho, né, que é possível sim. Railda, uma perguntinha aqui, eu vou jogar umas 3 perguntinhas assim, tudo em cima, né, para já estar finalizando. Além do Exinha, que parece que só vai dar continuidade se o Brasil for Hexa, né? Você tem um outro tema que vai explorar para o seu próximo trabalho, que você pode contar para a gente um pouquinho. E uma pergunta, assim, voltando na pergunta do João. No Brasil, você acha que as pessoas têm como sobreviver, trabalhar sendo escritora? Ou você acha que tem que ter uma outra profissão também? O que você fala? Conversando com uma aluna que gosta muito de ler, ela perguntou isso. Se tem como sobreviver como escritora. Olha, eu vou falar baseado numa pesquisa que foi feita em 2014 com 50 escritores. Olha, é difícil vender livros no nosso país, né? Mas não é impossível. Tem autores que conseguem sobreviver, né? Mas não só da venda de livros, eles dão palestras, eles dão oficinas literárias, então eles sobrevivem sim de venda de livros, por quê? Porque quando ele vai fazer uma palestra, por exemplo, tenha lá 200 pessoas, ele leva os seus livros para vender. Então, além da palestra que ele está ganhando, ele vai vender os seus livros ali para as pessoas que estão assistindo a sua palestra. Então, tem autores, sim, que sobrevivem de vendas de livros, que são os autores mais consagrados, que estão aí na mídia, que estão em destaque. Agora, os autores iniciantes, né, depende do que o autor, o quanto o autor, ele vê como as suas necessidades, né? Porque tem autor que fala que 5.000, né? Eu conheço autor que fala que 5.000 é o salário dele e ele mantém a família com 5.000. Né? Tem autores que não, que acha pouco, então ele acha que precisa de um pouco mais. Depende do padrão de vida. Só que muitos escritores têm outra profissão, sim. Alguns são jornalistas, alguns são professores, por exemplo, como eu, né? Hoje sou professora aposentada, mas eu tinha a minha profissão, eu não tinha escritora como uma profissão. A minha profissão, né, que é o meu ganha-pão, é professora. Então, eu tinha a profissão. Então, os escritores, geralmente, eles têm uma outra profissão, tá? Ou é jornalista, ou é professor, ou é palestrante, né? E qual foi a outra pergunta? Essa foi uma, né? A outra... A outra pergunta foi sobre a respeito tem o Exinha, né? Que já está no. Só que precisa terminar, né? No Brasil precisa ser Hexa. Se você tem algum tema para explorar no seu próximo trabalho, que você pode adiantar um pouquinho para a gente. Bom, o que nós vamos fazer, que já está a caminho para 2022, para a Bienal de 22, né? Se Deus quiser, vai acontecer a Bienal em 2022, né? Por causa da pandemia. A gente está pensando em pegar todo esse meu trabalho, que estão em 16 livros, principalmente nas coletâneas, e fazer um volume único. Colocar todos os textos, contos, crônicas, todos num único livro, né? Para que as pessoas conheçam todo o meu trabalho num único volume. E o que nós temos aí projetando para a criação nova, e que está nos meus projetos que eu estou desenvolvendo, é que eu quero desenvolver um trabalho para criança na literatura infantil, poesia, mas eu quero trabalhar o limerick. O limerick é um tipo de poesia que tem uma metrificação e tem que ser seguida. Então, eu estou fazendo um curso de limerick com o César Obeide, que é um escritor que domina muito bem esse assunto.
Então, eu estou pensando já, né, e já estou escrevendo os textos, e se tudo der certo, a gente já vai publicar em 2022 esse novo trabalho. Fantástico, Railda. Por enquanto, agora não chegou. Ah, o pessoal aqui, os professores, querem fazer alguma pergunta para a Railda? Já podemos finalizar, que o pessoal ali está na escola, precisa ir embora. A Adriane é que tem horário para eles, né? Então a gente tem que pensar nesse horarinho para eles também. O Railda, mas assim, em nome dos professores, em nome da escola, em nome dos alunos, em nome do Grêmio, nós agradecemos muito a sua participação. Foi uma manhã muito agradável, assim, muito interessante, assim, para a gente ter um conhecimento maior nesse mundo da leitura, nesse mundo de ser um escritor, ser uma escritora, assim, deu vontade de pegar uns livros teus, assim, e começar a ler, tá? Bom! Nossa, eu já comecei a pensar como que eu vou ter que achar esses livros, assim, para poder fazer a leitura que me chamou muita atenção, tá? Adriana, você tá aí? Pode falar, Railda. Espera sair o volume único, que aí você vai conhecer todo o meu trabalho. Olha que maravilha, estamos aguardando. João, quer falar um pouquinho? Olha, eu quero agradecer, né, a todos, alunos, professores, todos. Foi um prazer muito grande essa manhã com vocês, dividir a minha experiência, falar do meu trabalho, muito agradecida. Eu coloco à disposição para os alunos, principalmente, vocês que têm curiosidade em saber sobre o mundo editorial, o mercado editorial, podem entrar no meu Instagram, vai lá no direct, manda as perguntas, eu respondo, eu oriento se for preciso, com o maior prazer, tá? O meu, não sei se eu posso falar, Claro, pode ficar à vontade. Tá? É Railda Dias, _ oficial. Então, lá eu estou dando algumas dicas, eu falo um pouco do mercado editorial, eu leio alguns textos da minha autoria. Então, vocês podem me seguir, podem fazer perguntas que eu respondo, estou à disposição. E eu quero deixar um alerta para vocês jovens, principalmente, né? Eu sei que essa idade de vocês é uma idade maravilhosa, porque eu já passei por essa idade, é a idade dos sonhos, que a gente tem sede, né? Sonhos, e a gente quer realizar os nossos sonhos. Se você pretende publicar um livro e tem esse sonho, vai escrever. Eu só peço para vocês tomar muito cuidado com essas promessas que estão aí, né, na internet, porque agora tem muitos cursos, estão vendendo muitas receitas prontas para se tornar um escritor, para você publicar o seu primeiro livro, gratuitamente, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, para vocês que pretendem aí correr atrás dos sonhos de vocês, não deixe cair nessas armadilhas, né? Porque o mundo editorial, ele tem todo um processo, né? Não é tão fácil assim como está prometendo na internet. Então, muitas coisas são armadilhas, precisa tomar muito cuidado. Eu me coloco à disposição para responder as perguntas, se vocês quiserem, né, lá no meu Instagram, podem ficar à vontade. E muito obrigada pelo convite, por estar participando aí desse trabalho que vocês estão fazendo. Agradecida. Fala, João, você ia falar? Isso, gente. Eu quero muito agradecer você, Rio, por ter separado esse tempo para conversar com a gente. Foi muito bom. Algo muito experiente, assim, muito incrível. Amei essa história, não vejo a hora de ler o seu livro. Eu vou esperar até 2022 você publicar esse livro para eu conseguir ler e conseguir compreender mais e tirar mais dúvidas com você. Eu quero agradecer muito. Muito obrigado por tudo. Foi todo meu, João. Olha, eu esqueci aqui, o pessoal vai brigar comigo. Eles pediram para você ler um pedacinho de alguma coisa que você escreveu para finalizar. Deixa eu ver aqui. Ai, tem tanta coisa! Meu Deus! Eu imagino. Eu vou ler abri até em cima do texto. Um texto uma poesia, um poema, que foi musicado por Cida Jala,
está tocando na Rádio Brazuca, em São Paulo. E meu poema ela transformou numa música, né? E eu vou ler ele para vocês. Existe esse projeto agora de transformar a poesia numa música. E essa minha poesia foi transformada numa música, e a intérprete é a Cida Jala. Eu vou ler então para vocês. Olha, esse texto eu escrevi quando eu tinha 15 anos, hein? E olha que faz tempo. Voar. Bata asas como uma borboleta. Voe para bem longe e pouse na pétala de uma flor. Não permaneça nela por muito tempo. Não insista em querer sentir o seu perfume, porque vai lembrar de mim, do meu amor. E aí virão lembranças recheadas de saudades, e você poderá chorar como um dia eu chorei, ou sonhar, sentindo-se feliz por um momento, mas ficarás triste quando acordar, porque a realidade não sou eu. Gente, faz tempo. Faz tempo, viu, gente? Que eu escrevi. Ô, Railda, mas assim, obrigada, foi maravilhoso, foi muito agradável essa manhã que nós tivemos com você. Agradecer ao professor Wilson que apresentou você para gente e assim, de coração a gente só tem a agradecer para você. E a gente queria saber, a gente pode colocar essa nossa live no YouTube para poder deixar os alunos que não puderam assistir, para poder assistir? Pode, fique à vontade. Então sim. Tá bom. Obrigada, Raíssa. O endereço que eu quero divulgar também. Tá. Pode deixar que eu vou publicar, daí eu mando para você. Só agradecer. Luísa, quer agradecer? Sim, a gente gostaria de agradecer. Adorei a palestra aí, amei. Eu gosto muito de ler e me identifiquei bastante. E parabéns. Obrigada. Oi, gordinha. Oi! Esse é meu primo querido. Só para os íntimos, tá? Esse apelidinho aí. Tá. Obrigado, viu? Obrigadão, viu? Eu que agradeço pela mediação. Não, a ideia partiu mesmo assim de uma coisa entre eu e a Andréia, uma conversa, e eu falei assim, olha, eu tenho uma prima que é escritora, cara, e tem tudo a ver com o projeto da sala de leitura. Então, obrigado mais uma vez. Logo eu estou aí para ver vocês. Obrigada, estou aguardando. E me coloco à disposição quando vocês precisarem, estou aqui. Sim, iremos fazer ainda mais parcerias com a sala de leitura. Foi muito bom, agradeço de coração, na hora você aceitou o convite quando eu me fiz. E fico muito feliz por ter você participando dos nossos ciclos de palestras aqui das profissões. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço, Andréia. E lembrando, gente, o ciclo de palestra é um projeto do Anderson, João Anderson, nosso coordenador, só que agora ele está um pouquinho afastado, está se cuidando. E a gente tocou esse sonho adiante aqui, estamos dando continuidade. Espero que seja do agrado dele, mas assim, foi um prazer, assim, esse período da manhã com você. Rai, obrigada, e só agradecer e bater a palma para você. Obrigada. Vocês estão de parabéns pelo projeto também. Maria Regina, teu microfone está fechado. Muita luz para você, muito obrigada. Foi muito gratificante ouvir você falando e os alunos também. Eu te agradeço muito. Tá? Beijos. Que bom, fico feliz. Foi uma manhã super agradável. Isso, foi mesmo. E muito gratificante. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada, Railda. Adorei. Eu que agradeço. Um beijo para todos vocês. Beijo. Quando passar essa pandemia, você vai lá na nossa escola, no presencial, que vai ser bem mais agradável. Com certeza, irei sim, com o maior prazer.
Já tá convidada, porque eu sou dessas, eu sou abusada, já tô convidando, viu, Andréia? Vamos, gente, Deus quiser. Fazer um sarau literário, é coisa chique, a gente gosta dessas coisas. Eu amo café literário, fazer o café literário é muito bom. Olha as ideias, Adoro, já tá surgindo. adoro esses eventos, sarau literário, café literário. Já tá surgindo as ideias aqui, só vamos esperar essa pandemia passar que a gente vai dar continuidade. E a gente vai ter você como parceira sempre. Obrigada. Que bom. Estou à disposição. Olha o coraçãozinho aqui, ó. Ai, que lindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Pessoal, finalizando o segundo dia de palestra. Beijos, até mais. Tchau, tchau. Beijos, tchau. Eu tô me achando apresentadora, né, gente? Nossa, peguei gosto, hein? Eu gostei bastante. Tá ótimo. Tá excelente.